Preste atenção nesse texto. 2 Samuel 16, versículo 5. Chegando o rei Davi a Baal-Rim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei Davi disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiam pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao destino, e lá descansaram. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por ele. Na mensagem anterior, eu disse o que é que não significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa que essa pessoa não peque. A própria vida de Davi mostrou isso de uma maneira muito contundente. Davi pecou de uma maneira trágica, da maneira mais trágica que alguém possa vir a pecar. Ele adulterou com a mulher que não era dele, a mulher chamada Batseba, e ele ainda mandou matar o seu marido, que era soldado do seu exército, colocando na frente do campo de batalha. Dessa forma, nós entendemos que uma pessoa segundo o coração de Deus não é sinônimo de impecabilidade. Nós vimos isso semana passada. Não é sinônimo de inerrância, porque Davi, ele era um sujeito que tinha os mesmos pecados e os mesmos problemas que você e eu hoje temos. Nós vimos ainda na mensagem do domingo passado, que ser um homem, ser uma mulher, ser uma pessoa segundo o coração de Deus, significa primeiro, capacidade de reconhecer os seus próprios erros. Ainda bem que o Adjac estava lá. Segundo, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem coragem para entrar na presença de Deus e coragem para assumir as implicações dessa presença na sua vida. E terceiro, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem confiança no futuro ao lado de Deus, sabe que o seu futuro está guardado nas mãos de Deus. E Davi tinha todas essas marcas e outras mais que nós vamos ver hoje. Então veja, ser segundo o coração de Deus não é ser inerrante, impecável, um homem perfeito moralmente, não tem nada a ver com isso. Não é um homem marcado apenas pela sua coerência ética, ou uma justiça meio que a toda prova. Não é um homem perfeito, mas é um homem quebrantável. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que reconhece os seus erros. Quando o profeta Natã o acusou dizendo: você é este homem, Davi. Lembra da historinha que o Natã contou para o Davi? E o Davi ficou irado. Natã falou: você é este homem. O que Davi faz? Davi, ele logo se deixou tratar por Deus. Ele assume o seu erro, pede perdão pelo seu pecado. Ele teve coragem de orar a Deus e em favor da vida do próprio filho, que foi o resultado do adultério dele com Batseba. Ele orou para aquele filho. E depois teve coragem para seguir em frente, mesmo depois que o Senhor levou o seu filho para si. Então veja, Davi é esse homem, que apesar de ter perdido um filho,
Quando um novo filho chegou, ele deu o nome desse filho de Salomão, que significa paz, ou que significa retribuição. E aí o profeta Natan chega lá, pega o menino nos braços e o chamou de Gedidias, o amado. O futuro estava garantido, Deus continua fiel. Davi teve coragem para assumir os seus erros e deixar a vida seguir em frente. Essas eram marcas que estavam videntes na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha características como essas e muitas outras que nós vamos falar na mensagem de hoje. O texto que nós lemos, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aí, que você vai olhar nesse texto novamente durante a nossa mensagem. Esse texto mostra que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele não está vivendo uma vida perfeita. Veja só, Davi não está vivendo também dos problemas apenas que a vida lhe apresente. Porque ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser uma pessoa que tenha essa característica, não significa impunidade espiritual. Ele seguiu pela frente, Deus deu a ele um novo filho, deu a ele novas oportunidades, mas isso não significa que Davi não ia ter que arcar com as consequências do seu pecado. E aqui já é um spoiler para a nossa própria vida. Por quê? Porque embora Deus nos perdoe, Deus nos ame, prepare um futuro para nós, corrija muitas coisas da nossa rota, Deus não nos impede de assumirmos as consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque todo pecado tem consequências. E mesmo uma pessoa segundo o coração de Deus, colhe as consequências do seu pecado. Veja o exemplo do nosso Davi. O Davi permitiu que o pecado entrasse na sua corte, na sua casa, e o seu reinado entrou numa espécie de colapso por um momento por causa do pecado de Davi. E o principal, olha que triste, meus irmãos, o principal agente desse momento difícil na história de Davi foi exatamente um dos seus filhos, um menino chamado Absalão. O Absalão armou uma revolta, armou uma rebelião, uma espécie de conspiração contra o próprio pai, o rei Davi, e conseguiu tomar o trono do pai por algum tempo. Ele tomou o trono do próprio pai. O filho de Davi, ele intentou contra a vida do próprio pai, porque o texto que nós lemos é Davi fugindo, temendo a própria vida, porque o seu filho quer matá-lo. O Absalão conseguiu se assentar no trono do seu pai Davi, e voltou todo o reino de Israel contra o Davi. De forma que Davi aqui, ele está fugindo de Jerusalém. É exatamente o que está fazendo Davi com toda a sua corte e o seu exército nesse momento, nesse texto que nós lemos. Ele está fugindo de Jerusalém, ele está fugindo do seu filho Absalão, que assentou no trono, que quer matar e ficar definitivamente no reino. A ideia de Absalão é: eu já me assentei no trono do meu pai, agora eu quero usurpar a vida do meu pai, eu quero matá-lo para que eu fique aqui no trono, no seu lugar, reinando até o último dia da minha vida. E a Bíblia diz que Davi saiu de Jerusalém com uma grande comitiva, porque apesar de tudo, Davi tinha homens leais, exércitos estão acompanhando Davi nessa fuga. E aí a Bíblia vai dizer, olha na sua Bíblia aí, os primeiros versos, 5, 6, 7, 8 até o 10, é justamente Davi saindo de Jerusalém, e para ir para longe de Absalão, quem sabe se fortalecer até depois poder voltar e reconquistar o seu trono, o que de fato ele fez mais para frente. Mas note, ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa que nós não teremos problemas. Davi teve muitos problemas, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas teve muitos problemas. Então, quais lições esse texto nos ensina? Primeiro, nós descobrimos que ser uma pessoa segundo o coração de Deus significa que há uma certeza absoluta no nosso coração da soberania de Deus. Essa é a primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele tem uma convicção no seu coração da soberania de Deus. Essa foi a compreensão de Davi a respeito do episódio que ele vivenciou. Olha só o que aconteceu na viagem. Enquanto Davi e a sua comitiva e o seu exército está fugindo de Jerusalém, quando Davi está no caminho, um homem chamado Simei se aproximou da carruagem que levava Davi, e se aproxima do lugar onde Davi está ali assentado, e começou a dizer impropérios para Davi.
Olha só o texto bíblico, diz que o Simei começou a amaldiçoar, a xingar Davi, dizer que Davi era um homem que merecia aquele sofrimento todo, porque ele era um matador, um assassino sanguinário. E aí esse Simei, que era um descendente do antigo rei, o rei chamado Saul, ele era da família de Saul. Simei era daquele tipo de pessoa que nunca se conforma. Sabe aquele tipo de pessoa que ainda tem saudade de uma época que nunca vai voltar mais? E aí essa pessoa sofre porque essa época passou e na cabeça dele essa era a única época que valeria a pena ser vivida. E não volta mais, mas ele sofre. Imagina um sujeito que viveu uma época áurea. Por exemplo, o período da ditadura militar no Brasil. Toda a nação sofreu, tantos brasileiros sofreram, mas essa pessoa naquele momento se beneficiou. E de repente veio a democracia e essa pessoa perdeu o espaço. Já não tinha mais os benefícios que tinha antes, no momento da ditadura. E aí começou a criticar o novo regime, começou a criticar o novo sistema, começou a criticar a nova democracia. E ele não consegue aceitar esse novo regime. Passaram anos e anos e ela vive até hoje, criticando a democracia com saudade daquele tempo. A ditadura era melhor. Simei era um homem desse jeito. Um homem amargo, um homem rancoroso, um homem que tinha saudade de um período que foi péssimo para todo o povo de Israel, mas que foi bom para ele e para sua família que estava na corte de Saul. Foi ótimo para Simei e a sua família. Afinal de contas, a família de Simei era da família real. Então Simei é esse cara, magoado e que quer culpar Davi de todos os insucessos do rei Saul, que era da família de Simei. O que eu quero dizer com você? Quando nós não queremos reconhecer as nossas culpas, a primeira coisa que nós fazemos é tentar identificar um novo culpado. Eu não quero assumir a minha própria culpa, então eu fico procurando um culpado para toda essa desgrama toda que está acontecendo na minha vida. E o Simei fez isso muito bem. Ele identificou que Davi, ele era a razão de todos os seus sofrimentos e o sofrimento das suas famílias. E na cabeça de Simei, Saul, ele não tinha mais o trono, e ele era da família de Saul, porque o Davi usurpou, o Davi tomou o trono de Saul. Então eu não posso me assentar no trono de Saul, porque Saul perdeu o seu trono para Davi, por causa de Davi. Então toda a revolta de Simei era contra o Davi, o desejo de Simei era de matar Davi, era um ódio mortal contra Davi, que fazia com que ele fosse atrás da carruagem, e ignorando todos os riscos que corria em perseguir uma carruagem cercada de exército. A Bíblia diz que ele joga pedras e amaldiçoa o rei, dizendo, olha o texto diz, você, não sei o quê, eu vou parafrasear, você merece isso, você deveria mesmo morrer, Davi, porque você é um assassino, um sanguinário, saia daqui, dizia Simei, assassino, bandido. E os soldados de Davi do lado ouvindo isso. Imagine se você estivesse no lugar de Davi, o que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu que sou coração maldoso, já olhava para o capitão e falava, resolve, esse boca aberta aí. Mas Davi não é eu. Talvez você como rei dissesse, alguém por favor, pode cortar a cabeça desse cara, matar esse cara logo, porque eu não estou aguentando mais. Cara chato, incomodando a gente. Inclusive essa foi a própria ideia do comandante do exército de Davi, um tal de Abissai, esse cara é importante no cenário bíblico. Ele era da família de Zeruia, um outro guerreiro. Ele olha para Davi, comandante do exército de Davi, e diz, por que esse cão morto amaldiçoa o rei? Então, Senhor, eu posso ir lá cortar a cabeça dele com maior facilidade, é só o Senhor me dar a ordem. Ele já estava com a espada na mão, pronto, matava indo, era só Davi fazer assim, ó. Mas o que chama atenção nesse texto é exatamente a reação de Davi nessa situação. Ele não aceitou a sugestão do Abissai. Pelo contrário, o Davi disse palavras que talvez você e eu não teríamos condições de dizer num momento como esse. Olha o que Davi disse, olha na sua Bíblia aí. O que é que você tem com isso, filho de Zeruia? O cara está querendo defender Davi.
E ele olha para o cara e fala: o que você tem a ver com isso, filho de Zeruia? Porque se ele me amaldiçoa, é porque o Senhor lhe mandou amaldiçoar. Portanto, ninguém vai questionar o que ele está fazendo. O que Davi está dizendo é: se tem alguém perseguindo a minha carruagem, gritando impropérios, isso é a permissão de Deus, e eu tenho mais é que quebrantar o meu coração diante das palavras que eu estou ouvindo. Meus irmãos, notem isso, pelo amor de Deus. Isto é uma certeza absoluta da soberania de Deus. Davi tinha todos os recursos e instrumentos para calar o tal do Simei, para acabar com a vida dele, cortar a cabeça dele, e ninguém mais se atreveria a levantar um ar contra Davi, se ele visse a cabeça do Simei rolando no chão. Mas essa não é a decisão de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo na dificuldade, ele era segundo o coração de Deus. Davi sabia que não caía um fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça, se não fosse Deus que permitisse. Ele sabia que ele estava nas mãos de Deus, e se aquele homem estava o amaldiçoando, é porque Deus o permitiu. Então eu quero quebrantar o meu coração e vou ouvir calado. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos ser esse tipo de crente. Pessoas que são segundo o coração de Deus, que resgatam no seu coração essa certeza, essa convicção absoluta da soberania de Deus. A gente tem que parar de ficar imaginando as circunstâncias, observando as circunstâncias como uma espécie de ameaça, problemas, como se Deus tivesse, perdido o controle das nossas vidas. Às vezes os problemas vêm e a gente acha que Deus nos abandonou. Não, às vezes é Deus que está mandando aquele próprio problema para nos preparar para outras coisas. A gente precisa desenvolver essa certeza da soberania de Deus. Davi disse: se esse homem está me amaldiçoando, é porque Deus mandou ele fazer isso, então eu não vou impedi-lo de fazer assim. Essa experiência de Davi me faz muito lembrar da experiência do próprio Jó. Jó recebeu a primeira notícia que ele tinha perdido tudo que tinha. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e colocou a cara no pó. Aí vem um mensageiro e vem trazer a segunda notícia para Jó, que era a morte dos seus filhos. A Bíblia diz que Jó colocou a sua cara no pó e orou ao Senhor. Quando ele recebeu a terceira das piores das notícias, das tragédias que tinha lhe sobrevindo, ele clamou, dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isto é a convicção da soberania de Deus, meus irmãos, certeza absoluta da soberania de Deus, de que tudo está diante das mãos de Deus. Mas infelizmente muitos dos cristãos de hoje vivem como se Deus tivesse perdido o controle da sua vida e do próprio tempo, da história. Não conseguem mais aceitar as circunstâncias adversas, se revoltam muito mais parecido com Simei do que muito mais parecido com Davi, revoltosos, rancorosos, indignados, maldiçosos. Ou quando a pessoa tem um certo tipo de poder na mão, acaba se parecendo com o tal do Abissai, que quer resolver tudo no ferro, no fogo, na força, dá conta da situação com os seus próprios meios. Nem Davi, mas Simei e Abissai. Muitas vezes nós nos parecemos com esses homens. Mas uma pessoa segundo o coração de Deus sabe que Deus está no controle de tudo. E se a circunstância adversa veio, é claro que eu vou enfrentá-la, é claro que se Deus permitir eu vou vencê-la, mas não com as armas do ódio, da ignorância. Se Deus permitir que eu as vença, eu vou as vencer, não com as armas da maldade. Eu não vou cortar cabeças para salvar a minha vida, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e que o lugar que Ele tem para mim, ninguém vai tirar. E se alguém tirou o lugar que Deus me colocou, o Senhor vai lá e vai me colocar de novo, porque ninguém tira aquilo que Deus colocou. E se Deus permitiu que saísse, é porque não é para ser nosso, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Quem você acha? Quem nós somos para tirar o que Deus colocou na vida de alguém? Se você perdeu, amém. Se é para ser seu, Deus vai e coloca melhor. Se não é para ser seu, amém. Só recebe aquilo que Deus... Eu não quero absolutamente nada que não venha de Deus para a minha vida. Nada. E a certeza que eu tenho é que o que Ele tem para a minha vida, é meu.
Essa é a primeira marca de uma pessoa segundo o coração de Deus. Certeza absoluta da soberania de Deus. A palavra-chave aqui é confiança. Confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou amém? Segunda lição. O que é que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Nós vimos que uma pessoa segundo o coração de Deus não significa impunidade espiritual. Existem consequências dos nossos pecados, nós vamos passar por crises. Mas também não significa unanimidade. O Simei estava contra Davi, o filho de Davi, o Absalão, estava contra Davi. Uma pessoa segundo o coração de Deus não necessariamente é uma pessoa que desfruta de unanimidade. Unanimidade, é isso? Unanimidade, é isso? Os professores de português, por favor, me desculpa aí, tá? Jesus desfrutou dessa tal unanimidade? Mesmo Jesus que não conheceu o pecado, que nunca cometeu o pecado, teve várias pessoas que se opunham ao seu ministério. Queridos, às vezes você entra em crise porque existe uma pessoa que se levanta contra você e você fala, mas eu não fiz nada, por que essa pessoa está contra mim? Muitas vezes você acha que se Deus estivesse te abençoando, todas as pessoas e todas as coisas estariam a seu favor. Irmão, isso é uma mentira do capeta, mas não é verdade. Quem disse que para Deus estar me abençoando, eu preciso ser amado e querido e benquisto por todos? Nunca é. Sempre tem um espírito de porco que vem aí para atazanar a nossa vida. E às vezes ele é enviado do próprio Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus que diz que bem-aventurado até os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, disse o Senhor Jesus. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é necessariamente uma pessoa que desfrute de unanimidade. O Simei estava contra Davi, Absalão estava contra Davi, e tinha uma galera no meio do povo que estava contra Davi. Então o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Primeiro, certeza absoluta da soberania de Deus, e segundo, capacidade de estabelecer prioridades e distinguir quais delas é a mais importante. Vou repetir para você. Uma pessoa, segundo o coração de Deus, é alguém que tem a capacidade de elencar ou estabelecer prioridades e distinguir quais são as mais importantes. Note o versículo 11, está com a sua Bíblia aberta aí? Olha só o que o Davi diz para o Abissai no versículo 11. Abissai, que é que você tem a ver com isso? Se o meu próprio filho está me perseguindo, ele que é sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe que ele me amaldiçoe em paz. Eu tenho mais do que fazer, Abissai. Tenho mais do que me preocupar. Essa é uma marca de alguém que anda com Deus. É uma pessoa que tem clareza das suas prioridades. Sabe o que é mais importante para a sua vida e vai atrás dela. Davi tem muito mais com o que se preocupar. Davi tem coisas muito mais importantes para ocupar a sua mente naquele momento. Que tipo de coisa? O seu filho está revoltado com ele. O seu filho quer matá-lo. E ele não permitiria que essa preocupação ou fosse ocultada em função desse benjamita que está ali, rancoroso, alucinado, tacando pedra atrás da carruagem, gritando impropérios. Davi não ia permitir que isso lhe fizesse perder o foco do que era importante. Tem um livro muito interessante do Stephen Covey. Talvez você conheça o Stephen Covey, daquele livro lá, 7 hábitos das pessoas, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Já viu esse livro? Um clássico, maravilhoso esse livro. Ele tem um livro que eu li, eu acho que eu estava no primeiro ano de seminário, lá em 2008, é um livro pequenininho chamado Primeiro Mais Importante. Ele escreveu esse livro depois desse clássico que ficou mais famoso. E nesse livro aí, o Stephen Covey, ele divide a vida do ser humano em 4 tipos de quadrantes. O primeiro quadrante seria o quadrante das coisas que são importantes e urgentes. O segundo quadrante é o quadrante das coisas importantes e não urgentes. O terceiro quadrante é o quadrante das coisas urgentes e não importantes.
E o quarto quadrante é o quadrante das coisas não importantes e não urgentes. Vou explicar cada um deles, rapidamente aqui. No quadrante das coisas importantes, que são urgentes, são aquelas notícias, aquelas crises ou aquelas situações que nos sobrevêm de forma rápida, repentina, de imediato, inesperado, que nos pega de surpresa e exigem de nós uma tomada de decisão, uma solução, uma preocupação em relação àquilo que está acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, a notícia de alguém que está com câncer. Isso é importante e isso é urgente. Não dá para esperar. Uma pessoa que descobre que está com câncer, não diz assim, quando eu voltar das férias, quando terminar minhas férias, aí eu começo a tratar. Não, porque isto é urgente e é importante. Descobrir que os filhos estão usando drogas, isto é importante e isto é urgente. Uma proposta de um trabalho melhor do que o trabalho que hoje você tem, e que precisa de uma resposta que ser dada na segunda-feira. Isto é importante e isto é urgente. Muitas coisas na nossa vida estão nesse quadrante, nas coisas que são importantes e que são urgentes. Esse quadrante é o quadrante das coisas que são do inesperado, que rouba nossa atenção de forma prioritária e que exige melhor os nossos esforços para aquele momento. Agora, o quadrante das coisas que são importantes e não urgentes são aquelas coisas que já podem ser planejadas. São importantes? Sim, mas não são urgentes. Por exemplo, aquelas férias em família no final de ano. É importante? Claro que é importante, mas não é urgente. Sabe aquelas férias que os filhos vão poder curtir o pai, vão poder curtir a mãe, o casal vai ter uma espécie de refrigério para o casamento. E isto é importante, mas não é urgente. Por quê? Porque pode ser planejado. Sabe aquela reforma da casa? Desde que a tua casa não esteja caindo, né? Se a casa estiver caindo, né? Isso é importante, é urgente. Mas se a casa não estiver caindo, sabe aquela reforma que você planejou? Mudar a pintura, consertar o forro, isso é importante, mas não é urgente, pode ser planejado, pode ser feito no passo a passo. Um plano de carreira, por exemplo, a criação de um novo ministério na igreja, isso é importante, mas não é urgente, pode ser planejado passo a passo, não ser tratado com certa urgência. São aquele tipo de coisa que você pode esperar. É importante, mas dá para organizar e esperar amadurecer essa ideia. Ok? No quadrante das coisas que não são importantes, e urgentes, são aquelas coisas que nos pegam de surpresa e que não deveriam gastar o nosso tempo. Por exemplo, isso acontece direto comigo. Você encontra aquele amigo ou aquela pessoa no supermercado num dia que você está cheio de coisas para fazer. Você tem um monte de coisa para fazer naquele dia, mas aquele amigo, ele quer muito falar com você, faz tempo que ele não te vê, e aí parado ali com um carrinho de compra no corredor do supermercado, você começa a ouvir. E ele conversa e fala da mãe, do tio, do cachorro, do papagaio, do periquito, da avó que foi não sei quando e tal. Quando você se dá por si, passou 2 horas e você fala, meu Deus, 2 horas do meu dia, dava para eu ter feito tanta coisa, isso não era tão importante, podia esperar. Mas acabou sendo urgente e levou 2 horas preciosas do seu dia. Já aconteceu? Já aconteceu com você? Não sei você, mas me dá uma sensação de derrota quando isso acontece. Porque, puxa, eu podia ter feito tanta coisa nessa hora. Eu odeio pegar fila. Odeio. Esses dias deu um problema na conta de água aqui da igreja. Fui lá, fiquei 2 horas na água de primavera. Eu saí de lá me sentindo, sabe, um cocô de cavalo. Falei, cara, meu Deus, 2 horas, que tempo inútil, eu podia ter feito tanta coisa. É exatamente as coisas não importantes e urgentes. Sabe aquele tipo de... Você chega em casa porque você quer assistir aquele programa de televisão, ou aquele episódio que saiu daquela série que você gosta. Está todo mundo falando, está todo mundo maratonando, você passa o dia falando, não, hoje quando eu chegar, eu vou tomar um banho, e eu vou assistir eu vou maratonar, eu vou acabar. E aí você não faz o que tem que fazer, não estuda o que você tem que estudar para assistir aquele episódio daquela série. E é um programa que, na verdade, não tem tanta importância, mas você trata como se fosse urgente. E, finalmente, o quadrante das coisas não importantes e não urgentes, que a gente coloca aquelas coisas que não são importantes e nem precisam ser feitas agora.
Por exemplo, um e-mail que você recebeu, que você sabe que a pessoa que te mandou, ela encaminhou esse e-mail para mais 200 pessoas. E você vai passar muito bem sem responder aquilo naquele momento. Você não precisa fazer aquilo agora. Você pode fazer isso muito bem em outro dia. Selecionar artigos, materiais, dar aquela limpeza no computador, sabe, está cheio de pasta, de um monte de coisa solta, você sabe, uma hora eu preciso fazer isso aqui, mas eu não preciso fazer isso agora. Tipo, arrumar o seu guarda-roupa, é uma coisa importante, mas não é tão urgente, você pode esperar, e vai ser num dia que você não vai ter outras prioridades para fazer, então você vai lá e faz. Por que eu estou falando disso aqui? Porque o Stephen Covey, ele faz essa divisão da vida humana em quadrantes e diz que você e eu deveríamos viver a maior parte da nossa vida no quadrante das coisas que são importantes e não urgentes. Só que o problema é que nós vivemos a maior parte da nossa vida no quadrante das coisas não importantes e urgentes. E isso faz com que a gente viva desesperado. Por quê? Porque isso faz da nossa vida, sempre parece que está parecendo um turbilhão. A gente parece que está sempre no olho do furacão, o nosso chão parece que está sempre em constante terremoto. Por quê? Porque nós não sabemos elencar as prioridades. Não. A gente trata aquilo que não é importante como se fosse algo, meu Deus, eu não posso dormir sem responder aquele e-mail. Sendo que às vezes a tua senhora está do teu lado pedindo para que você converse com ela 10 minutos, porque já faz 2 dias que vocês não se veem praticamente. Não, mas eu preciso responder aquele e-mail. Nós não vivemos em função daquilo que realmente importa. Temos os nossos caprichos, temos muitas coisas que nos atrapalham, que roubam o nosso foco. E que não deveria acontecer. Deixa eu te dar um exemplo bíblico, para você não ficar achando que eu estou falando aqui de um livro. Quando os discípulos foram enviados, a Bíblia diz que Mateus capítulo 10, eles foram enviados de 2 em 2 para pregar a várias cidades da região. A Bíblia diz que eles voltam jubilosos, felizes, contentes, e eles dizem para Jesus, Jesus, até os demônios nos submetem, Jesus. Eles estão empolgados, porque até os demônios obedeceram. Qual foi a resposta de Jesus? Quando você imaginava que Jesus talvez fosse dizer, que bom que vocês gostaram, que maravilha, que bênção que isso aconteceu. Qual foi a resposta de Jesus? Se Jesus pregasse nessa igreja. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e falou, não se alegrem, porque até os demônios se submetem. Antes, alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no reino dos céus, porque eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por que Jesus falou isso? O que ele está querendo dizer com isso? É como se Jesus estivesse querendo dizer para os discípulos, que os demônios se submetem a vocês. Isso não é vantagem nenhuma, porque eu próprio vi Satanás caindo do céu, foi eu que mandei ele para lá. Satanás já foi derrotado. Vocês estão empolgados porque vocês deram uma ordem e Satanás obedeceu, mas Satanás já foi derrotado, Deus o expulsou dos céus. Os dias do diabo estão todos contados. Isso não é motivo algum para vocês ficarem aí, sabe, todos animadinhos. Agora, o que vocês deveriam se alegrar, e muitas vezes vocês não perceberam, vocês deveriam se alegrar porque o nome de vocês está arrolado no livro dos céus. É isso que vocês deveriam se alegrar. Olha só a resposta de Jesus. Isto é prioridade, meus queridos irmãos. Eu não me alegro com as coisas corriqueiras, passageiras, de menor importância, mas eu me alegro com aquilo que é fundamental. E o que é fundamental? Cristo Jesus venceu a morte, nos deu a vida, e o nosso nome está escrito lá. Isso é fundamental. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o nosso problema? Nós buscamos todas as coisas para deixarmos de lado o reino de Deus e a sua justiça, depois nós não sabemos o porquê é que muitas coisas acontecem, porque que a nossa vida está um verdadeiro caos. Capacidade de estabelecer prioridades e distingui-la, qual é mais importante. Davi estava dizendo para Abissai, Abissai,
Eu tenho muitas coisas para tratar, muitas coisas para me importar. Eu não vou parar a minha viagem, que é muito importante, para ficar aqui, sabe, conversando com você. Eu sei dos meus objetivos, sei o que eu tenho que fazer. Eu poderia cortar a cabeça desse doido, bêbado, mendigo, que está correndo atrás da minha carruagem, mas eu não vou perder tempo com isso. Sabe por quê, Absai? Porque na realidade da vida, nós não devemos perder tempo com coisas que são secundárias. Queridos irmãos, há tanta coisa que a gente deveria se preocupar mais. E infelizmente tem muito crente que está vivendo a sua vida em função de coisas secundárias, periféricas, que podem esperar. Uma pessoa segundo o coração de Deus, primeiro, não perde tempo com coisas secundárias. Ele sabe estabelecer prioridades e distinguir qual delas é o mais importante. E terceira marca de uma pessoa segundo o coração de Deus é a marca da perseverança para alcançar objetivos, apesar das dificuldades. O problema muito sério da nossa geração é esse: inconstância. Eu tenho conhecido no meu ministério muitas pessoas inconstantes. Eu preciso falar até mais. Eu preciso olhar para a minha vida e reconhecer que muitas vezes eu sou muito inconstante. Coisas que nós começamos e nós não terminamos. Experimente um dia fazer uma relação de coisas que você começou a fazer em algum momento e hoje você já não faz mais. Você se lembra quando foi que você começou aquele regime? E hoje você já não faz mais. Lembra quando você começou a praticar aquele esporte? E hoje você já não faz mais. Lembra daqueles ministérios na igreja que você um dia começou? Lembre-se de quando você decidiu orar e ler a Bíblia todos os dias pela manhã. Lembra quando você fez aquele plano de leitura de ler a Bíblia toda em um ano e chegou no mês de fevereiro, já tinha esquecido? Lembra quando você se decidiu a ligar para pessoas que você ama no seu dia a dia, a orar por elas, a ser mais presente na vida delas, coisas que você já não faz mais? Lembra quando você se decidiu a ler um livro por mês e já faz 6 meses que você nem termina o livro que você pegou emprestado do fulano? Coisas que você colocou como prioridade e você já nem faz mais. Por quê? São inconstâncias nossas do dia a dia. Todo mundo faz isso. Coisas que a gente começa e não termina. Casamentos que começam, mas terminam muito mal. Casamentos que, infelizmente, não são levados até o fim. Relacionamentos que começam e de forma muito volátil, acabam do dia para a noite. Na primeira barreira, na primeira garrinha que a pessoa mostra e a gente vê que ela não é tão perfeita como a gente imaginava que ela era, a gente já abandona. Nós fazemos parte de uma geração completamente inconstante, de pessoas que começam um monte de coisa, começam, mas não terminam nada. Deixam o serviço sempre pelas metades, são pessoas que são pela metade, pessoas que não são inteiras, que já não têm mais integridade na sua vida. Gente que está disposta a vender a sua própria alma para o primeiro que pagar alguns centavos. Ah, pastor, isso é exagero. O Paulo Romero tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele diz assim: cuidado, quem serve a Deus por causa do dinheiro, servirá o diabo por um salário maior. Vou repetir, quem serve a Deus por causa do dinheiro, servirá o diabo por um salário um pouquinho maior. O que o Paulo Romero está dizendo é: se os seus valores estão invertidos, você mudará de time, você virará a casaca com os interesses momentâneos do seu coração. É isso que ele está falando. Se o seu interesse, que é volátil, toda hora ele muda, for a prioridade da tua vida, e infelizmente muitas pessoas vivem isso todos os dias. Gente que vira a casaca, como diz lá no meio esportivo, pessoas que mudam, o tempo todo mudam, são duas caras. O apóstolo Tiago chama essas pessoas de gente de ânimo dobre. Gente de ânimo dobre. Gente que não tem firmeza, gente que não tem perseverança, gente que para de seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são diversas, ou quando os interesses são contrários. Gente de ânimo dobre. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que persevera. O texto que nós lemos diz que finalmente Davi e o seu exército chegam aonde eles precisavam chegar.
Olha só o final do texto, finalzinho do texto aí, irmãos. Veja só o que diz o texto. Eles chegaram cansados, e ali eles fizeram o quê? Descansaram. Eles chegaram exaustos, mas chegaram ao destino que precisavam chegar. Cansados, mas chegaram. Descansam depois de chegar. Porque o descanso é no desfecho da viagem e não no meio da viagem. Ninguém deveria parar antes de chegar. Descansa quando chega. Olha o que o texto está falando. Um texto na Bíblia que eu acho fantástico. Provérbios capítulo 30, versículo 19. Diz assim: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Eu acho esse texto lindo porque o caminho do homem com a sua mulher é, em primeiro lugar, o caminho da águia no céu. Ou seja, é um caminho sem GPS, é um caminho sem roteiros estabelecidos. O caminho da águia no céu é o caminho sempre da novidade, é o caminho aonde a rotina não se impõe. Por quê? Porque a águia, ela voa um voo novo, ela voa cada vez mais alto. Você já teve a oportunidade de pegar um avião num dia de muitas nuvens? Já teve essa oportunidade? Cheio de nuvem, cheio de nuvem. Você olha para cima, né, antes de entrar no avião, você vê aquele céu carregado, cheio de nuvens, o céu está fechado. Mas de repente você entra no avião e ele começa a subir, e aí ele passa pelas nuvens, e aí ele atravessa as nuvens, e aí estabiliza, e aí você está em cima das nuvens, o que acontece? O céu fica azulzinho. Já teve essa experiência? Azulzinho. As nuvens estão ali densas, carregadas, mas por cima das nuvens o céu está azul. Esse é o voo da águia. A águia não fica chorando embaixo da nuvem, ela simplesmente voa e voa mais alto. O texto está dizendo que casais precisam voar além das nuvens. Se quiserem viver um casamento pleno, que Deus planejou, eles precisam viver acima das nuvens. Assim é o caminho do homem com a mulher. Aí ele continua dizendo, é também o caminho da serpente na rocha, na brenha. O que ele está querendo dizer? Como que é o caminho da serpente na rocha? Você vê a pegadinha dela? Não deixa rastros. A serpente na rocha não deixa pegada para você seguir. Ou seja, o caminho, ele é individual. Ele é só do casal. Ele é único. É um caminho que ninguém pode conseguir, só você. Só você pode fazer igual. É um caminho exclusivo, é um caminho de privilégio, é um caminho de alegria, é um caminho do nós dois podemos fazer a nossa história e ninguém mais pode fazer pela gente. Esse é o caminho do homem com a sua mulher. É um caminho como a da serpente sobre a rocha. Eu costumo dizer a alguns casais, sabe qual que é a coisa mais bonita e mais importante na vida do seu cônjuge? A vida do seu cônjuge, o que é mais importante não é a beleza física. Não é a conta bancária dela. Não são nem as qualidades individuais que cada um tem. O que eu acho mais bonito na vida de um cônjuge, de um casal, é que só eles têm a história deles. Só eles têm uma história assim com eles. Só eu acho isso ninguém pode fazer o mesmo. Ninguém. Só os dois. Nenhuma outra mulher pode construir a história que você construiu com a sua mulher, meu amigo. Só vocês. Nenhum outro homem, minha irmã, pode construir com você a história que você construiu com o seu marido. Isto é único. Ah, pastor, você não sabe a história que eu tenho com meu marido. Pois é uma história que ninguém pode fazer igual. Só você. Se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, você tem a certeza absoluta na soberania de Deus. Como nós acabamos de dizer aqui, você sabe que essa história tem a mão de Deus aí, ok? E aí, além do caminho da serpente da rocha, que não tem rastro, ninguém pode seguir, é um caminho único, exclusivo, finalmente, e aí isso tem a ver com o que nós estamos falando agora, o provérbio vai dizer que o caminho do navio no alto mar. Qual que é o caminho do navio no alto mar? Já se perguntou? Qual que é o caminho do navio no alto mar? O navio para em alto mar, meus irmãos? Não. O caminho do navio em alto mar é sempre um caminho inacabado.
Porque o navio não para em alto mar. O que um navio faz em alto mar? Ele para, ele estaciona, vai estacionar onde, meu caro? No meio do mar o navio vai estacionar. Ai, pastor, mas tem âncora. Ele para ali para tomar um banho e segue o destino. Ninguém que está em alto mar para ali, porque ali é o seu destino. O caminho do navio em alto mar é sempre um caminho inacabado, não chegou a lugar nenhum. Por mais que tenha navegado, velejado, por maior que seja esse navio, por mais luxuoso que seja, por mais passageiros que esteja carregando, navio no alto mar não chegou em lugar nenhum. Por isso ele não para em alto mar. De forma que o caminho do homem com a sua mulher é como o caminho do navio em alto mar. Está sempre em alto mar. O caminho do homem com a mulher, eles nunca chegaram em lugar nenhum. Ou seja, eles têm que continuar navegando até que a morte os separe. Vocês já conquistaram tantas coisas juntos? Calma, não acabou, tem mais. Já passaram por tantas histórias? Calma, não acabou, é só uma vírgula, tem mais. É até que a morte os separe, é como o caminho do navio no alto mar. O navio no alto mar não pode parar, não pode estacionar, ninguém desce do barco. O Alberto Barrientes diz: não se desce do trem no túnel. Ele diz essa frase num livrinho bem pequenininho. Ele diz que ninguém deve descer do trem, ninguém desce no trem no meio do túnel. Por quê? Porque no meio do túnel não é a hora do trem descer. Não é a hora de descer do trem. Não é a hora do trem parar. Muitos casamentos que acabaram no meio da crise. Ninguém desce do trem passando pelo túnel. Ninguém desce do trem no túnel. Vença a crise. Depois que vencer a crise, faça um balanço. Veja onde é que vocês erraram, conserte as coisas, siga no propósito de Deus, porque a crise que não nos destrói, é a crise que nos deixa mais forte. Perseverança, irmãos, nós precisamos aprender isso. Deus está fugindo de Absalão. Davi encontrou no caminho um opositor ferrenho, que gritava, amaldiçoava, jogava pedras, mas Davi não desamparou, nem os seus e nem a si mesmo. Ele não parou enquanto ele não chegou. Primeiro chega, depois descansa. Para encerrar, o profeta Miqueias, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da cobiça que gera destruição, sim, destruição enorme. A nossa vida ainda não terminou, irmãos. Ainda não é hora de descansar. A gente descansa quando a gente termina. Se tem fôlego no teu coração, significa que você ainda não terminou a sua jornada. Caminhe um pouco mais. Quem sabe você esteja aí agora ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo para você: caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais, não desista agora não, dê um pouco mais. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é uma pessoa fácil, como nós vimos na primeira mensagem. Não significa acertar sempre, ninguém acerta sempre, como a gente viu na primeira mensagem. Não significa ter coerência apenas. Não significa impunidade. Davi está colhendo as consequências do seu pecado. Não significa ser amado por todos, mas uma pessoa segundo o coração de Deus tem a certeza absoluta da soberania de Deus, tem a capacidade de elencar as suas prioridades e distinguir qual delas é a mais importante. E terceiro, perseverança para alcançar os seus objetivos, mesmo em meio à dificuldade. Você reparou que Jesus fez tudo isso que nós aprendemos aqui? Você reparou que Jesus tinha certeza absoluta da soberania de Deus, a ponto de Jesus lá no jardim do Getsemane, presta atenção aqui, quando ele está ali orando, seja feita a sua vontade, não a minha, é o que ele diz. Ele está entregando a sua vontade na soberania do Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não gostaria disso, eu gostaria que o Senhor passasse esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a sua. Jesus sabia exatamente qual era a vontade do seu Pai, e ele descansava na sua soberania. Quando Pôncio Pilatos diz a Jesus: você não sabe que eu posso mandar prender e mandar soltar você? Eu tenho autoridade para fazer isso, Jesus. Pilatos diz para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Você não sabe que se não fosse aquele que está no alto, você não teria autoridade nenhuma? Se ele não tivesse dado, você não teria nenhuma autoridade. Jesus tinha a certeza absoluta da soberania do seu Pai. Segunda coisa, Jesus tinha exatamente essa capacidade de estabelecer suas prioridades e distinguir qual delas era mais importante. Um dia,
Alguém chegou para Jesus e disse assim: mestre, fuja, porque o rei Herodes mandou caçar você e ele ofereceu um prêmio para a tua cabeça. Então Jesus, fuja. Sabe o que Jesus respondeu? Pois não vão dizer àquela raposa, vão dizer àquela raposa, que hoje e amanhã eu prego o evangelho, curo as pessoas, liberto os cativos, e no terceiro dia, aí ele vem e me pega. Os caras estão falando: Jesus, foge. Ele falou assim: não, eu vou curar os enfermos, vou pregar a palavra, no terceiro dia ele vem e me pega. Mas ele me pega só até ali. Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer e sempre fez. Jesus tinha clareza daquilo que era prioridade na sua vida. Terceiro, Jesus perseverava, não desistiu. E o diabo fez de tudo para que Jesus desistisse. Ofereceu os reinos, as glórias desse mundo, deu várias ideias para conseguir fama sem preço, mas Jesus não aceitou nenhuma das tentações. Ele se manteve firme. Jesus sabia que ele cumpriria a vontade do seu Pai e que iria até o fim. E qual era o fim? A cruz. Então Jesus foi até a cruz e entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Descansou quando chegou. Nós não podemos ser essa geração que para no meio do caminho só porque está doendo. Gente, segundo o coração de Deus, vai até o fim e depois descansa. Amém? Vamos nos colocar em pé? C.S. Lewis diz que quando essa hora chegar, quando nós estivermos frente a frente com o nosso Deus, tudo terá valido a pena. As lutas, as tentações, tudo terá valido a pena. Meus irmãos, haverá um dia que nós fecharemos os nossos olhos para esta vida. Todos nós passaremos por isso um dia. Nós fecharemos os nossos olhos para esta vida. Mas se nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós fecharemos os nossos olhos para esta vida, mas abriremos os nossos olhos no paraíso de Deus. E aí lá não haverá nenhum preço. Tudo terá valido a pena, porque tudo foi pago. Você crê nisso? Amém ou não amém? Feche seus olhos. Senhor Deus,